Fala Fera, seguindo essa playlist de ondas, vamos falar sobre ondas periódicas, tá? Olha só, pessoal, quando um pulso segue o outro em uma sucessão, obtemos um trem de ondas, tá bom? Como nós estamos vendo nessa animação aqui, ó, um pulso depois do outro, nós temos aqui um trem de onda. Se essa sucessão for regular, ou seja, se esses pulsos forem produzidos sempre no mesmo intervalo de tempo, nós temos uma onda periódica, tá bom? Ou seja, uma onda periódica é aquela que se repete sempre no mesmo intervalo de tempo. O nome do intervalo de tempo de repetição de uma onda se chama período. Então, na primeira repetição nós temos o período 1, na segunda repetição, período 2, que é o tempo que essa repetição acontece. Se todas as repetições acontecem no mesmo intervalo de tempo, e no nosso exemplo esse intervalo está aqui de 1 segundo, nós dizemos que essa onda é periódica. Agora vamos analisar alguns elementos importantes dessa onda periódica. Então está aqui uma onda periódica, como eu mostrei na animação, tá certo? Esses pontos aqui de cima, ó, A, B, C, são chamados de crista, tá certo? São as cristas da onda, ou seja, a parte mais alta, ok? E os pontos mais baixos da onda são chamados de vale. Os pontos D, E e F são os vales dessa onda, beleza? Uma grandeza muito importante nas ondas é o comprimento de onda, que nós representamos aqui por essa letra grega, o lambda. Ele parece um Y de cabeça para baixo, né? É o lambda, ele representa o comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele é igual à distância entre duas cristas consecutivas ou a distância entre dois vales consecutivos. Ele também é a distância para que um pulso ocorra na parte de cima, ó, o pulso ocorra na parte de baixo. Então essa distânciazinha aqui também é igual a um comprimento de onda. Então essa grandeza é muito importante. Outra grandeza muito importante da onda, pessoal, é a amplitude, tá certo? A amplitude é o máximo afastamento que cada ponto do meio, ou seja, a crista ou o vale, apresenta em relação à sua posição de equilíbrio, que é essa reta tracejada daqui. Então a amplitude é a distância do ponto central, né, da reta central de equilíbrio, até o ponto mais alto, que é a crista, ou a distância dessa tracejada até o ponto mais baixo, que é o vale, tá bom? E por fim, vamos falar sobre a velocidade da onda. A velocidade de uma onda é dada por essa expressão aqui, ó, V de velocidade é igual a lambda, que é o comprimento da onda, vezes a frequência dela. Vamos entender daqui a pouco o que é essa frequência. Então você pode memorizar essa fórmula por V lamber ferida. V igual a lambda F, tá certo? V de velocidade, lambda de comprimento de onda e F de frequência. Mas que frequência é essa, né? Bom, pessoal, vamos imaginar aqui, ó, um eixo do tempo, beleza? E eu tenho aqui duas ondas, ó, duas ondas. Você pode perceber que as duas ondas chegam nesse ponto aqui no mesmo intervalo de tempo. Ó, elas gastam o mesmo tempo para ser percorrida. O que uma tem de diferente em relação à outra? Bom, quantas cristas aparecem aqui, ó? Tenta contar. Agora tenta contar quantas cristas aparecem na onda de baixo. Ora, na onda de baixo você tem uma frequência maior, ou seja, a onda aparece, os ciclos aparecem mais vezes nesse intervalo de tempo. Então a frequência, igual a frequência da escola, quem é que é o aluno que tem maior frequência? É aquele que aparece na aula mais vezes, né? Qual é a onda que tem maior frequência? É aquela que se repete mais vezes, né, que aparece mais vezes. Então a frequência, ela determina o número de oscilações que você tem num determinado intervalo de tempo, ok? Ou seja, a frequência é o inverso do período. O período é o tempo para que um ciclo aconteça. A frequência é o número de ciclos dividido pelo intervalo de tempo que acontece. Tá joia? Então você pode determinar a frequência como sendo o inverso do período. Com relação às unidades, pessoal, as mais comuns de frequência são Hertz e RPM. Hertz são rotações por segundo. Então, se você tem uma frequência de 5 Hz, é porque ela se repete 5 vezes a cada segundo. E RPM é rotação por minuto. Ou seja, se eu tenho uma frequência de 8 RPM, é porque a onda se repete 8 vezes a cada minuto. Então a unidade de frequência está atrelada com a unidade do
período. Então, Hertz é vezes por segundo e RPM é vezes por minuto. Beleza? Então tá aqui o conceito de frequência para você. Bom, vamos fazer um probleminha aqui, ó. Uma onda se propaga numa corda da esquerda para a direita com frequência de 2 Hz. Eu vou marcar aqui a frequência, ó, 2 Hz, como é mostrado nessa figura abaixo. De acordo com a figura e a escala, determine a amplitude, o comprimento de onda e a velocidade dessa onda. Bom, pessoal, a amplitude é de 10 centímetros. A amplitude é essa distância que eu vou grifar de vermelho aqui, ó. Isso aqui é a amplitude, tanto do centro para o ponto mais alto, como do centro para o ponto mais baixo, nós temos a amplitude. E isso representa um quadradinho. E cada quadradinho na vertical tem 10 centímetros. Então a amplitude foi uma amplitude de 10 centímetros. O comprimento de onda vai ser 40 centímetros, porque o comprimento de onda é essa distância que eu vou grifar aqui, ó. Ela é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Tanto faz você fazer essa distância como essa daqui. Quantos quadradinhos você vai contar? 1, 2, 3, 4. E na horizontal, cada quadradinho tem 10 centímetros. Então, o comprimento de onda, 4 quadradinhos de 10 centímetros, vai ser de 40 centímetros. Agora ele quer a velocidade da onda. Bom, pessoal, a velocidade da onda é lambda vezes f, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda foi 40 centímetros, a frequência foi 2 Hz, isso vai dar 80 centímetros, que é a unidade do comprimento, dividido por segundo, porque eu já falei para vocês que quando a frequência é dada em Hz, o tempo vai ser dado, no caso o período, né, vai ser dado em segundos. Então tá aqui o probleminha respondido para vocês, tá bom? Vamos fazer outro problema aqui, ó. Os modernos fornos de micro-ondas usados em residências utilizam radiação eletromagnética de pequeno comprimento de onda para cozinhar os alimentos. A frequência da radiação utilizada é de aproximadamente 2.500 MHz, sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo, ou seja, a velocidade de qualquer onda eletromagnética, né? Qual é o valor aproximado do comprimento de onda das radiações utilizadas nesses fornos, nesse forno, né, de micro-ondas? Então eu vou grifar aqui, ó, a frequência é 2.500 MHz e eu tenho aqui 300 mil km por segundo de velocidade. Bom, anotando esse dado, a frequência é igual a 2.500 MHz. Esse mega, pessoal, vale 10 a sexta, tá certo? Mega é 10 a sexta, quilo é 10 a terceira, mega é 10 a sexta, giga é 10 a nona. Então eu tenho 2.500 vezes 10 a sexta. Se eu voltar 3 casas decimais aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais e a vírgula vier para cá, o número vai ficar 2,5, tá? E se o número perdeu 3 casas decimais, o expoente ganha 3 casas. Então, 6 mais 3, 9. Ou seja, 2.500 MHz, na verdade, vale 2,5 vezes 10 a nona Hz, tá bom? Agora vamos ver essa velocidade, 300 mil km por segundo. Se a minha vírgula se deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, eu tenho 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Se você tem alguma dificuldade em trabalhar com notação científica, eu sugiro que assista a nossa aula da playlist de Introdução à Física, onde a gente fala sobre potência de 10 e notação científica. Eu estou deixando o link aqui em cima para vocês. Mas voltando ao nosso problema, ele quer saber o comprimento de onda. Ora, V igual a lambda F. Lambda é o comprimento de onda, V é a velocidade. Eu posso isolar o comprimento de onda, a frequência aqui na direita multiplica, na esquerda dividiria. Então, lambda é V sobre F. Substituindo a velocidade, 3 vezes 10 a quinta, e substituindo a frequência, 2,5 vezes 10 a nona, eu vou chegar nesse valor aqui, ó. 3 dividido por 2,5 é 1,2. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 9, menos 4. Como a velocidade foi dada em quilômetro por segundo, a frequência foi dada em hertz, então o comprimento vai ser dado em quilômetros. Mas para você ter uma ideia melhor, para transformar de quilômetro para metro,
você multiplica por 1000 ou por 10 à terceira. Se você multiplicar isso aqui por 10 à terceira, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 1. Você vai somar os expoentes, menos 4 mais 3 menos 1. E 1,2 vezes 10 a menos 1 metro dá 0,12 metros, que são 12 centímetros. Beleza? Então tá aí. Esse é o comprimento da onda do seu micro-ondas. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a onda numa corda, especificamente na corda, como se fosse a corda de um violão vibrando aqui, ó. Aqui nesse GIF você tem a corda do violão vibrando. A corda, ela tem um formato cilíndrico, tá joia? Então a corda, ela vai ter uma área de seção transversal, que normalmente é um círculo, e vai ter um comprimento também, que é o tamanho dela, tá joia? A velocidade na onda, numa corda, é dada pela raiz da tração que você dá na corda. Ó, quando você bate o dedo na corda, você tensiona, ou seja, exerce uma tração nela, dividido pela densidade linear. Que densidade é essa? Essa densidade linear da corda é a razão entre a massa dela e o seu comprimento, tá? É a relação entre a massa e o comprimento. Quanto de massa vai ter cada comprimento da corda? Essa é a sua densidade. Nesse caso aqui, pessoal, a maneira mais prática de se entender é fazer o problema, resolver um cálculo com isso, né? Eu acabei de mostrar duas fórmulas. A fórmula da velocidade da onda numa corda, a corda desse violão, por exemplo, e a fórmula da densidade linear dela, que depende da massa e do comprimento. Então, nesse problema, uma corda homogênea de 2,5 metros de comprimento e 2 kg de massa está submetida a uma força tensora de 8 newtons. Suas extremidades são fixadas e produz-se na corda uma perturbação. Ele quer que você calcule a densidade linear da corda e a velocidade de propagação nela. Vamos fazer. Primeiro, a densidade linear, pessoal, é a relação entre massa e comprimento. Ora, a massa é 2 kg, o comprimento é 2,5. Se você dividir, vai dar 0,8. Então, essa corda tem uma massa de 0,8 kg a cada metro de comprimento, tá certo? E com relação à velocidade, só aplicar na fórmula também, raiz da tração pela densidade. Ora, a tração que tensiona ela é 80, a densidade eu acabei de achar, 0,8, 80 dividido por 0,8 é 100, e a raiz de 100 é 10. Então a velocidade de propagação da onda nessa corda é de 10 metros por segundo, ok? Bom, essa foi mais uma aula sobre ondulatória, tá? Sugiro que você assista a playlist completa aqui em cima, que eu estou indicando. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.